forma, a mídia ocidental reforça a narrativa de Israel usando elementos da semiótica. Bora ver um exemplo prático? O contra-almirante israelense Daniel Hagari fez uma apresentação para mostrar como o Hamas usa estruturas civis em Gaza. A foto de satélite mostra o complexo do hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, com 1.500 leitos. Os prédios marcados em vermelho teriam instalações do Hamas no subsolo. A animação, feita com base em informações de inteligência, mostra como seria o complexo subterrâneo. Israel apresentou também gravações de áudio do que seria uma conversa entre um militar israelense e um funcionário palestino da Companhia de Energia de Gaza. O palestino diz que o Hamas tem combustível o bastante e que quem é ligado ao grupo consegue até abastecer carros nos postos. O funcionário diz que o Hamas usa o combustível para manter a eletricidade nos túneis e que raciona a quantidade que vai para os hospitais. Nesse trecho aqui, a gente já está vendo a criação de uma justificativa para possíveis novos ataques a hospitais. Segundo eles, esses hospitais são utilizados como bases do Hamas, baseado em provas que somente eles têm acesso, entendeu? A gente tem que lembrar das armas químicas do Iraque, gente. As armas químicas que nunca existiram e justificaram um massacre no Iraque. Então a gente não pode acreditar nessa narrativa de Israel. A gente não pode acreditar no que eles estão falando. Eles estão apenas, somente já justificando futuros ataques a hospitais para fazer uma limpeza étnica. Essa é a verdadeira intenção do Estado terrorista de Israel. Segundo a agência de notícias Reuters, um porta-voz do Hamas disse numa rede social que as acusações não passam de mentiras para servir de desculpas para um novo massacre de civis. Gente, nesse trecho aqui, eu peço que vocês prestem atenção na entonação da voz da repórter, como ela muda, como isso é sutil. Mas ela fala assim, segundo a agência Reuters, o porta-voz do Hamas, essa entonação, ela diz muito. Ela é uma entonação que ela tira a credibilidade da informação. Olha o tom de voz que ela usa quando o representante de Israel está falando, como se aquelas imagens criadas por inteligência artificial e baseadas, segundo eles, na inteligência de Israel, no serviço de inteligência de Israel, tivessem uma credibilidade, tivessem muita materialidade, sendo que é uma simulação no computador, e em seguida eles tacam uma imagem de pessoas em túneis para dar a sensação, fazer esse link de que aquela informação ela tá linkada com a realidade. Aí quando vai dar a versão do outro lado, a entonação é segundo o porta-voz do Hamas, né? É tipo assim, sabe como é que é, né? Do Hamas. O Hamas é aquela coisa, né? Não tem muita credibilidade. É isso. O tom de voz, o pano de fundo do tom de voz que ela usa é isso. Isso é semiótica purinha, gente. Purinha. Não existem inocentes na comunicação. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. E não é por acaso que o tom de voz muda no momento que ela vai passar a versão do Hamas, entendeu? No outro território palestino, a Cisjordânia, houve enfrentamentos entre jovens palestinos e soldados israelenses em Ramala e em Hebron. Uma passeata reuniu bandeiras das duas facções palestinas rivais, Hamas e Fatah. Essa parte aqui, ela é especialmente criminosa, porque a repórter se refere ao Fatah e ao Hamas como facções. A ideia que a população brasileira tem de facção, a palavra facção remete a gente ao quê? Ao PCC, ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando da Capital. Essa é a referência que a gente tem de facção. Então, quando você fala duas facções rivais, a sensação que dá é que se tratam de dois grupos criminosos. E, na verdade, o Fatah, por exemplo, é a autoridade palestina na Cisjordânia. E ambos são partidos políticos formalmente estabelecidos na Palestina e que disputaram eleições e venceram. O Hamas venceu
em Gaza e o Fatah venceu na Cisjordânia. E bom, como ela mesma coloca, são dois partidos que são opostos, são opositores. O Fatah, ele tem uma política completamente diferente do Hamas. Ele condena as ações do Hamas. E era o partido ao qual pertencia o Yasser Arafat, que é prêmio Nobel da Paz. E que mesmo assim era tratado por Israel como terrorista. Tá? É muito bom lembrar disso. E por que os ataques na Cisjordânia vêm acontecendo dia após dia se lá não tem Hamas? Se lá o Hamas não é quem é responsável pela autoridade palestina? Por que eles estão atacando também a Cisjordânia? Todos os dias. Então, assim, a própria contradição, eles expõem a própria contradição, só que de um jeito tão enviesado que as pessoas sequer conseguem perceber a contradição disso, sabe? Então, assim, é criminoso a maneira como eles se referem a organizações políticas que são oficiais e formais naquele lugar. Ninguém tem o direito de tratá-los como facção, como essa repórter de forma criminosa, eu repito, de forma criminosa faz, que é justamente para conseguir enviesar a nossa opinião a respeito do que está acontecendo lá. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento à maneira como esse conflito vem sendo coberto pela imprensa ocidental, porque a gente está sendo levado a passar pano, tá? A passar pano para um genocídio que está em curso. O que está acontecendo na Palestina é uma limpeza étnica promovida pelo Estado terrorista de Israel. Sim, porque se eles querem o direito de chamar o Hamas de grupo terrorista, eles têm que admitir que eles se tratam de um Estado terrorista, porque as suas práticas não diferem em absolutamente nada do que o Hamas fez. É absolutamente igual. E o que vem acontecendo com a população da Palestina vem acontecendo há mais de 70 anos. As agressões, as violências, a morte dos palestinos vem ocorrendo há mais de 70 anos. Entende? Então, assim, se a gente vai chamar um de terrorista, a gente tem que chamar o outro de terrorista também. Fato é que nós estamos assistindo ao genocídio do povo palestino e os países estão se omitindo e ninguém está condenando Israel. Então nós temos que cobrar a imediata condenação, porque assim, até ontem os Estados Unidos estavam aí sancionando a Rússia, o Putin não pode sair da Rússia, porque senão ele é preso. E contra Israel ninguém vai sancionar, ninguém vai condenar com veemência o que o Estado terrorista de Israel está fazendo. A gente vai se omitir, a gente vai ficar para a história como o povo que assistiu o genocídio do povo palestino e não fez nada? É isso?